empregado lá do artigo 3º da CLT. Então, esse princípio objetiva proteger, né, a parte hipossuficiente, aquela parte considerada frágil ou mais frágil, não é verdade? Hoje, com essa pandemia, é a mais frágil, na verdade, né? Porque hoje todos estão frágeis, né? Então, na relação jurídica trabalhista estabelecida pelo contrato individual de trabalho, lá do artigo 442 da CLT, ou seja, é o trabalhador e entre a espécie, entre o gênero trabalhador, temos uma espécie que é o empregado, que talvez seja ainda mais hipossuficiente do que os outros, né? Um exemplo claro aí, como eu falei, é o artigo 844 da CLT, né, que traz aí diferentes consequências para as partes, tanto para o reclamante quanto para o reclamado. Não é verdade? Então, geralmente, o reclamante é o empregado, e geralmente o reclamado é o empregador lá do artigo 2º da CLT. Né? Então, veja que temos aí, por exemplo, se ausente o reclamante na audiência, aquela audiência do artigo 850 da CLT, esse processo será extinto. Então, veja que se o reclamante não for, o empregado não for na audiência, o processo será simplesmente extinto sem a resolução de mérito, como prevê o artigo 485 da Lei 13.105 de 2015. Em consequência, será arquivado esse processo. Não vai acontecer nada, será arquivado, pronto, sem resolução do mérito. O mérito é a causa do processo, a causa de fato e a causa de direito. Se não houver nenhuma apreciação ao mérito, a causa de direito ou a causa de fato, o mérito é sempre é um dos elementos da ação, aliado às partes e aos objetos, não é verdade? Então, temos as partes, o mérito e os objetos, né? O mérito é a causa de fato e a causa de direito, né? Será arquivado. Já se caso ausente o empregador, ou seja, o reclamado ou a reclamada, né, será aplicada a revelia do artigo 344 da Lei 13.105 de 2015, ou seja, vai ter que pagar tudo que o reclamante alegou na reclamação trabalhista do artigo 787 da CLT, será, então, aceita como verdadeira. Caso ambas as partes sejam ausentes na audiência, o processo também será arquivado, mas tem que faltar os dois, né? Se faltar só o reclamado, aí será dada a revelia, será julgado a revelia, então será condenado a pagar tudo aquilo que estiver sendo solicitado ou pedido, ou seja, o objeto da reclamação trabalhista nos termos da lei do artigo 787 da CLT. Bom, o terceiro princípio que nós temos aí nesse slide é o princípio da conciliação, né? Qual é o princípio da conciliação? Na verdade, o que é conciliação? A Lei 13.140, ela veio para aperfeiçoar aquilo que já existia como previsão no artigo 764 da CLT, no artigo 840 da Lei 10.406 de 2002, né? Também no artigo, até na esfera criminal, naqueles crimes de menor potencial ofensivo, como prevê lá o artigo 74 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, naqueles casos dos crimes de menor potencial ofensivo, aqueles crimes cuja pena máxima é de até 2 anos, como configura-se no artigo 61 da Lei 9.099 de 95, então é a única parcela do direito penal que o direito é disponível, porque a grande parte do direito penal, a parcela é de que o direito é indisponível, só sendo disponível, ou seja, sujeito à negociação, sujeito ao acordo, né, à conciliação ou à mediação, quando for um crime de menor potencial ofensivo. E na Justiça do Trabalho, existe aí a necessidade de que a conciliação na verdade, é uma promoção que está sempre sendo seguida pelo juízo no devido processo legal trabalhista, nos termos do artigo 5º
inciso 54 da Constituição Federal. Então, veja que a conciliação é um dos fundamentos primordiais na justiça do trabalho. Tem dois momentos em que o juiz é obrigado, veja que não existe em outros lugares, o juiz é obrigado a propor a conciliação. O primeiro momento está no artigo 846 da CLT, o início da audiência, 846, o juiz não pode começar a audiência sem primeiro perguntar se há acordo. É obrigatório essa pergunta, obrigatória a pergunta se há ou não acordo no início da audiência, como prevê o artigo 846 da CLT. E também no final da audiência, como eu já falei, antes da sentença, prevista lá no artigo 850 da CLT, antes da sentença, o juiz obrigatoriamente deverá perguntar se há acordo entre as partes. É até sujeita à nulidade desse processo se o juiz não fizer essas duas perguntas, uma no início, outra no final da audiência, nos termos do artigo 850 da CLT. Em qualquer das hipóteses, poderá também ocorrer a homologação do acordo. As partes podem, pelo que prescreve o artigo 763 da CLT, durante o processo, acordar. Acordar significa acertar os ponteiros, Aí o juiz vai homologar esta conciliação, Então, nós temos aí, na verdade, o acordo pode ser realizado entre as partes sem a interferência do juiz, sem ser nesses dois momentos do artigo 846 e também do artigo 850 da CLT. O juiz, nesse caso, então, sentenciará extinguindo o feito, ou seja, extinguindo o processo, vai extinguir o processo, com resolução do mérito, como prevê o artigo 487 da Lei 13.105 de 2015. Artigo 487 da Lei 13.105 de 2015. Nesse caso, não caberá mais recurso. Não caberá mais recurso, não é verdade? Então, quando houver o acordo fora dessa questão aí, ou mesmo com essa questão dessas duas oportunidades, e quando o juiz julgar extinto o processo com resolução do mérito, como prevê o artigo 487 da Lei 13.105 de 2005, não terá aí observação ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme prevê o artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678, de 92, e também não haverá aí o duplo grau de jurisdição, não é verdade? Não haverá o recurso, principalmente o recurso do artigo 895 da CLT, que é o recurso ordinário, que é o recurso endereçado aí para a segunda instância, conforme prevê o artigo 115 da Constituição Federal, para os tribunais regionais do trabalho. Também vejam que existe aí que a única forma, depois de rescindir essa sentença julgada com resolução do mérito pelo artigo 487 da Lei 13.105 de 2015, será a rescisão, através da ação rescisória, que é uma ação prevista no artigo 966, artigo 966 da Lei 13.105 de 2015. Então, esse termo de conciliação, ele poderá vir a ser rescindido, jamais será objeto de recurso, Então, essa ação rescisória, essa forma de rescisão da sentença, ela está prevista na súmula 259 do TST, súmula 259 do TST. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, é a última instância trabalhista no Brasil, está previsto lá no artigo 112A da Constituição Federal. Artigo 112A da Constituição Federal. Entretanto, é importante que se diga que existe uma súmula, a súmula do STF, número 418, súmula 418, que diz que a homologação de acordo trabalhista constitui uma faculdade para o juiz, ou seja, o juiz não está obrigado a homologar. Então, pode acontecer das partes acordarem, ou seja, acertarem os ponderos, mas o juiz pode dizer negativo, isso aí gera prejuízo para o empregado.
não é verdade? Então, isso está previsto lá na súmula 418 do STF, que é uma faculdade, o juiz não é obrigado a aceitar esse acordo. O juiz não é obrigado a aceitar esta conciliação. Súmula 418 do